Olá, muito boa tarde a você que a partir de agora está ligado com a gente na Visão ao Meio-Dia. O nosso programa de todos os dias de segunda a sexta-feira, em que nós recebemos a presença do nosso pastor presidente Ivo Gonçalves. E hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra muito interessante que muitas vezes as pessoas têm certas dúvidas quando elas vêm para a igreja, quando elas começam a participar da igreja. E hoje nós vamos saber exatamente o que é o sacerdote, porque o nosso tema é a bênção do sacerdote. Pastor Ivo Gonçalves, boa tarde. O que é ser um sacerdote, pastor? Boa tarde a todos. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês, sobre Amém. A tua casa, sobre a tua vida, teu trabalho. Que Deus possa te abençoar grandemente esse dia. Nós vamos estar falando hoje sobre essa grande bênção que é o sacerdote. Muitas pessoas não têm a visão a respeito do sacerdócio. O sacerdote é algo deixado por Deus. Pedro, quando ele fala, a Bíblia diz que Pedro ele vai falar que nós somos sacerdotes reais, nação santa, escolhido por Deus. Então, o que eu saí de falar para você sobre sacerdócio, para que você entenda o que significa essa palavra, o significado em nossas vidas. Eu quero citar um exemplo para você, para que você possa entender muito bem sobre isso, sobre o sacerdote. No livro de Gênesis, no capítulo 14, a Bíblia fala que Abraão, ele sai uma guerra. E essa guerra, a Bíblia diz que tinha 5 reis. E a Bíblia diz que os reis que estavam ali lutando, guerreando contra Sodoma e Gomorra, esses 5 reis, eles vão e atacam Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que lá em Sodoma e Gomorra, o sobrinho de Abraão, Ló, estava lá. E a Bíblia diz que ele foi levado. E a Bíblia diz que a notícia chegou até Abraão. Quando Abraão ouviu essa notícia, que o sobrinho dele tinha sido levado como prisioneiro, a Bíblia diz que Abraão ele reúne os seus 318 homens, nascidos de dentro da tua casa, e ele resolve partir para a guerra, para guerrear contra 5 reis, com 318 homens. Abraão, pela fé, ele entendeu que ele poderia vencer aquela batalha, ele poderia vencer aquela guerra, e a Bíblia diz que Abraão venceu aquela guerra. Era uma guerra que, aos olhos dos homens, era impossível vencer. Mas Abraão, com 318 homens, venceu aquela guerra e recuperou o teu sobrinho. Olha que interessante. Aí a Bíblia, no capítulo 14, versículo 17, vai falar de um encontro de Abraão com o sacerdote. Vai dizer assim, olha, quando Abraão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Olha que interessante. A Bíblia diz que logo depois de uma guerra, de uma batalha, logo depois que Abraão vence, quem vem ao encontro dele? Ele vem 2 pessoas. A Bíblia diz que vem o rei de Sodoma, mas na frente vem o sacerdote Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque, ele vem, só que Melquisedeque vem com algo. Ele vem trazer na sua mão pão e vinho. A Bíblia diz que Melquisedeque chega para abençoar Abraão. Ou seja, Melquisedeque trazia nas suas mãos a bênção de Deus. Ele estava ali para abençoar Abraão. E a Bíblia diz que quando Abraão percebe isso, Abraão recebe o pão e o vinho e ele entrega para Melquisedeque o seu dízimo. Olha que interessante. Por que Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, o sacerdote? Porque Abraão entendeu que Melquisedeque era sacerdote do Altíssimo. Ou seja, Abraão entendeu que aquele sacerdote estava no meio da batalha com ele. O que é um sacerdote? Nós poderíamos falar muito, mas eu quero resumir para que você entenda. Todo sacerdote,
o ofício dele era interceder pelo povo, receber a oferta do povo. Os sacerdotes, como o sumo sacerdote, eles eram intercessores pelo povo. Todo ano, o sumo sacerdote entrava no lugar que chamava Santo do Santo, e ele oferecia ali oferta, sacrifício pelo povo, para que o pecado do povo fosse perdoado. Então, todo ano, ele entrava no Santo dos Santos, e as pessoas ficavam do lado de fora. As pessoas ficavam ali, na expectativa, porque se ele entrasse naquele lugar, em pecados, ele morreria. As pessoas ficavam na expectativa do sacerdote, dele sair. E quando ele saía, havia festa, porque as pessoas entendiam que seus pecados tinham sido perdoados. Eles entendiam que aquele ano seria um ano de bênção, um ano de vitória, que Deus estaria com eles. Isso é o sacerdote. Todos nós precisamos de um sacerdote em nossas vidas, senão nós não vamos vencer as nossas batalhas, senão nós não vamos vencer as nossas guerras. O que é o sacerdote? É aquela pessoa que Deus coloca na tua vida para cobrir você de oração. A Bíblia diz que Ló, ele foi parar em Sodoma e Gomorra. Ele ia morrer. Mas a Bíblia diz que Abraão resolve salvar ele. E quando Abraão salva Ló, o sacerdote chega até ele. E Abraão entende: eu só venci essa luta porque o sacerdote do Deus Altíssimo estava comigo. Tem muitas pessoas que abandonaram sacerdotes, estão perdendo bênção, estão desprotegidos. Você precisa de um sacerdote, alguém que interceda por você. Você pode dizer: pastor, quem é meu sacerdote? Eu tive vários na minha vida. Se eu estou aqui até hoje, é porque eu tive dois que marcaram minha vida. O meu pai e a minha mãe. Sempre me cobriram de oração, sempre esteve do meu lado. Até hoje a minha mãe, ela é um sacerdote. Ela de madrugada está orando por mim, intercedendo pela minha vida. Todos nós precisamos de um sacerdote. É por isso que Abraão, ele entrega o dízimo para o sacerdote, porque o sacerdote, ele traz na mão a bênção de Deus. Todo pai, toda mãe que tem o pão, que tem o vinho na mão, ela vem para te abençoar. A mão do pai e da mãe veio para abençoar você. A Bíblia diz que Melquisedeque, lá em Hebreus, significa que Melquisedeque, esse nome que nós lemos, quer dizer justiça e paz. Ele é o rei de Salém, ele é o rei da paz, ele é o rei da justiça. Se você quer ter paz, se você quer ter justiça, você precisa honrar o teu sacerdote. Você precisa honrar aquelas pessoas que te abençoam. Você precisa honrar aquelas pessoas que trazem na mão a bênção de Deus sobre a tua vida. Tem muitas pessoas que vão na igreja, na presença de Deus. O sacerdote abençoa ela, mas ela não dá o 10%. Ela não entrega aquilo que é de Deus. Ela começa a perder as suas bênçãos. A Bíblia diz que Abraão entendeu. Ele não poderia vencer aquela guerra se aquele sacerdote não estivesse do lado dele, abençoando ele, dando força para ele, estendendo a mão para ele. Você precisa ser grato. Se um dia Deus colocou um sacerdote na tua vida e as mãos dele estão te abençoando, você tem que agradecer a Deus. Porque muitas batalhas, às vezes que você não podia vencer, mas tinha um sacerdote orando por você. Se hoje eu estou vivo aqui, é porque o meu sacerdote, Deus colocou sacerdotes na minha vida para orar por mim, para abençoar a minha vida. Você tem que honrar essas pessoas. Você tem que honrar essas vidas. Muitas famílias são destruídas porque os filhos já não honram mais o sacerdote. Todas as vezes que eu encontro minha mãe, eu pego na mão dela e digo: benção, mãe, porque as mãos dela é uma mão de sacerdote e ela tem me abençoado.
Então eu fico debaixo das bênçãos dela. E Deus me abençoa. Olhe para a Bíblia. Você vai entender o que é o sacerdócio. A Bíblia vai dizer no final que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Foi ele que rasgou o véu para que nós entrássemos no Santo dos Santos. Tem muitas pessoas que não valorizam isso. Você precisa honrar esse sacerdote que é Jesus. Aquilo que ele fez por você, o que você faz, onde você trabalha, a tua saúde. Você precisa entender que o seu 10% não é seu, é de Deus. Quando fala o dízimo, não quer dizer só dinheiro. Você tem que tirar 10% do teu dia para você agradecer a Deus, para você louvar a Ele, porque Ele é o seu sumo sacerdote. E quando você entende isso, você é fiel. E a Bíblia diz que Abraão foi abençoado porque ele honrou o sacerdote. E aquele sacerdote, a Bíblia diz, é o sacerdote do Deus Altíssimo. Que você entenda isso. Deus vai colocar sacerdotes na tua vida para te abençoar, para abençoar você. Olha o que eles têm na mão. Aquilo que ele tiver na mão é o que ele vai ter para te abençoar. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se ele vem com pão, com vinho, para te abençoar, pode ter certeza que ele vai te dar paz, ele vai te dar alegria. Todo sumo sacerdote traz as bênçãos nas mãos. Então você precisa entender isso. Você precisa honrar eles, para que Deus te honre também. A Bíblia diz que Abraão foi abençoado. E quando você vai para o capítulo 15, Deus aparece para Abraão. E Deus diz: Abraão, não tenha medo, porque eu sou o teu escudo. E darei uma grande recompensa para você. Leia a Bíblia, você vai entender. Homens que honraram sacerdotes foram honrados por Deus. Homens que desonraram sacerdotes foram desonrados por Deus. Você precisa compreender isso. Quando você compreende isso, você começa a levar uma vida de bênção e de vitória para você. Estude sobre isso, pesquise sobre isso, e você vai entender. Leia o livro de Hebreus, que você vai entender que Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Dê toda a honra, toda a glória a Ele, porque Ele vem trazer nas suas mãos o pão e o vinho. Amém. E toda vez que você celebra a Santa Ceia, você lembra desse sacerdote, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Que Deus possa te abençoar, que a paz, que a justiça de Deus possa estar sobre a tua vida. Seja fiel com Ele, e Ele vai ser fiel com você. Dê o seu 10%, que Ele vai dar o 90% dele para você. Dê o seu 10%, Ele vai dar os 90% abençoado para a tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. E nós voltaremos amanhã com o nosso programa Visão ao Meio-Dia, aqui no nosso canal Ive Franca. Lembrando você que a Igreja Visão do Evangelho está em Ribeirão das Neves, nesse endereço que você vê aí no vídeo, na tela, e aqui em Franca também nesse endereço, que você venha conosco. E que tenha uma boa tarde, e amanhã nós estaremos de volta.